Eu me esforço, mas parece que eu estou sendo destruído pouco a pouco. Hoje eu quero te convidar a entender o que acontece com a vida humana e o que acontece com o cristão, com o homem, com a mulher de Deus. Eu quero te convidar a entender o porquê que o cristão, ou um homem ou uma mulher natural, uma pessoa comum, vive adversidades. Para isso, nós precisamos entender a raiz. Quando você vai ao médico, ele te examina, ele pede alguns exames, e dentro desses exames, ele pode tirar um diagnóstico, a causa do sofrimento, da dor, da inflamação, e através da causa, ele pode diagnosticar um medicamento que vai te curar. É para isso que eu estou aqui nessa noite, como um profeta de Deus para a tua vida, para diagnosticar para você o remédio da sua cura. Talvez o processo de cura seja doloroso, e talvez seja o que você não queira ouvir, mas é o que você precisa ouvir para ser curado. É duro você chegar na mesa de um médico e ele falar assim, aliás, numa sala de um médico, e ele dizer: olha, você tem câncer, você tem um nódulo, e nós vamos precisar fazer uma intervenção cirúrgica. E temos que torcer para que dê certo, que a recuperação seja boa, mas antes, você vai ter que fazer químio. É difícil você ouvir isso e ter que enfrentar de cabeça erguida e falar assim: eu vou passar por tudo isso e vai dar certo no final. É doloroso o processo. A minha mãe hoje não está aqui, mas ela recebeu um diagnóstico que era para a morte e não para a vida. O diagnóstico que minha mãe recebeu foi que o coração dela estava trabalhando somente com 30% da capacidade, e que no subir uma escada ou dar uma caminhada, ela poderia ter um infarto fulminante e falecer. Ela tinha que ficar em repouso, aguardar uma oportunidade e um encaminhamento para que ela pudesse fazer uma intervenção cirúrgica. Mas antes disso, foi pedido vários exames. Ela fez um exame chamado cateterismo. Esse exame é introduzido na artéria, uma espécie de cabo microscópico com uma câmera, e ele vai andando dentro da veia, da artéria, procurando aonde está a obstrução. Depois do cateterismo, um exame totalmente doloroso, foi encaminhada para fazer um outro tratamento chamado angioplastia. A angioplastia, ela procede depois do cateterismo. Primeiro é localizado onde está o entupimento. Depois é feita essa microcirurgia para não precisar abrir o peito da pessoa, o tórax. É feita essa microcirurgia com um processo doloroso de recuperação também, para ver se há sucesso na investida. Porque se não resolver a angioplastia, é necessário abrir a pessoa no meio. E minha mãe passou por esses dois processos e não resolveu. E aí ela entrou na fila de espera com 30% da capacidade do funcionamento do coração dela. E o médico falou: olha, só resta a senhora ficar em casa e aguardar e não fazer esforço. Ela ficava 24 horas no balão de oxigênio. Foi por isso que o pastor deles veio para a cidade de Pará de Minas, para pregar o evangelho para Dona Teresa, para que ela não descesse a sepultura sem a salvação, porque ela não era salva ainda. Aí larguei meu emprego, ministério em São Paulo, larguei a vida que eu tinha lá junto com a minha esposa, a pastora Luana, e viemos para cá para cuidar dela e pregar o
Evangelho, porque nós estávamos preparados para ela descer à sepultura. Acreditávamos que ela desceria à sepultura. Essa era a realidade do nosso coração. E vendo ela naquele sofrimento, nós começamos a semear a palavra de Deus no coração dela. Ela recebeu Jesus como Senhor sobre a tua vida. Depois de 3 meses que nós estávamos aqui, ela foi encaminhada à cirurgia. A cirurgia, ela foi aberta o peito dela aqui, tórax inteiro. Pararam o coração dela. Fizeram ela respirar por um coração artificial, uma máquina. Fizeram um corte da veia, que estava entupida, as veias, porque não era uma, era mais de 3, se não me engano, era 4 ou 5 veias. Ela não está aqui hoje, senão ela poderia confirmar. Por uma veia artificial. Depois que fizeram essa intervenção cirúrgica, desligaram a máquina que fazia o trabalho do coração dela. Logo após o desligamento, eles torceram para que o coração dela voltasse a bater. O médico não deu chances de ela sair da mesa de cirurgia, porque ela tinha muitas complicações na saúde. Ela era diabética, ela é diabética. Ela tinha bronquite asmática e várias outras enfermidades que foram acumuladas com o mau uso da vida dela, que ela adquiriu da maneira que ela vivia a vida. Desde os 10 anos ela fumava, bebia, não fazia exercício físico, era sedentária. Tudo isso contribuiu. E o médico falou, dificilmente ela sairá da cirurgia, mas é a única chance, ainda que mínima, que nós temos. E se ela sair, o risco de ela morrer depois da cirurgia é muito maior do que da cirurgia, porque ela é diabética e ela precisa cicatrizar de dentro para fora, e muito complicado. É uma das cirurgias mais complicadas que tem dentro da medicina. Ela foi. E nós acompanhamos passo a passo a recuperação. Hoje, depois de 2, 3 anos, aproximadamente, até hoje, ela está em processo de recuperação. Eu glorifico a Deus, primeiro porque ela foi salva, batizou, desceu as águas. Se tivesse partido, estava no paraíso. Segundo, Deus permitiu que eu vivenciasse, minha esposa vivenciasse todo o processo de recuperação. Foi difícil, foi doloroso, ela sofreu demais. Até hoje ela ainda sofre. Só que eu olho para ela e vejo uma guerreira. Não é porque é minha mãe, porque igual ela, eu vi muitas, aliás, eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram pelo processo que ela passou. Embora eu não tenha conhecido, mas o processo de recuperação é semelhante. E tirando uma experiência pela vida da minha mãe, eu vi o quanto foi dolorido se recuperar. Mas foi necessário achar a raiz. Foi necessário fazer exames. Foi necessário uma intervenção cirúrgica. Entenda o que eu estou dizendo. Foi necessário ela passar por todo esse processo. Depois a recuperação, para hoje ela estar bem. Hoje ela carrega em seu peito uma cicatriz. Para todas as vezes que ela lembrar e ver o grande livramento que Deus deu sobre a vida dela. Muitas pessoas que estão aqui vão passar por este processo
isso espiritualmente. Depois de ouvir essa palavra, você vai passar por uma intervenção cirúrgica de Jesus. E o processo de recuperação vai ser doloroso para a tua vida. Mas você não vai morrer. Você vai olhar para a cicatriz e vai ver o grande livramento de Deus para a tua vida. Você não vai descer à sepultura. Deus tem promessa sobre a tua vida e Ele vai cumprir. Jó 14:14 diz assim: pode porventura um homem que desceu à sepultura tornar a viver? Eu, porém, todos os dias esperarei a minha mudança. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está destinado morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo. Mas Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, a parte A diz assim: para os que estão entre os vivos há esperança. Sabe que Jó disse no capítulo 14, versículo 14? Ele disse assim: eu não estou morto, porque se eu tivesse descido à sepultura, só me restava juízo, só restava prestar contas contra o meu Criador. Depois de morto eu não posso voltar mais, mas ainda o fôlego de vida corre em minhas veias, corre em minhas narinas sobre o meu corpo. Estou caído, estou ferido, estou machucado, mas bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Foi necessário Jó passar por tudo isso, para no livro de Jó capítulo 42, versículo 2, ele dizer assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Jó só entendeu lá na frente. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou da toalha, cingiu com ela, trouxe uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, quando chegou até Pedro, Pedro disse: jamais me lavará os pés. Jesus, olhando bem dentro dos olhos de Pedro, disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, tu não tens parte comigo neste ministério. O temor sobreveio sobre a vida de Pedro e ele disse assim: Senhor, então não só lave meus pés, mas lave minha cabeça, as mãos, o corpo inteiro. Jesus sorriu para Pedro e disse: Pedro, quem está limpo não precisa se purificar, somente os pés é necessário. O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas você entenderá amanhã. É necessário você passar por isso. Pedro olhou para Jesus e disse assim: mestre, eu irei com o Senhor até a morte se necessário. Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida como peneira trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não livrou Pedro da peneira, mas ele intercedeu para ele não morrer. Ele intercedeu para a fé dele não acabar. Quando você se converter, Pedro, confirma a tua fé aos teus irmãos, testemunha. Faça como o salmista disse: não morrerei, antes viverei e contarei as tuas obras. O Senhor me castigou-me muito, mas não me entregou à morte. A ciência, para diagnosticar um fato,
afirmar se é verdade ou mentira, o instrumento utilizado por eles é a experiência. O método usado é a experiência. A ciência usa a experiência científica para determinar as consequências da experiência e dizer: é fato ou é mentira, serve ou não serve. Um medicamento, antes de ele vir para as farmácias, é passado por várias experiências para ver se ele surte o efeito desejado. Se valeu a pena, é aplicado. Se não valeu a pena, é descartado. A ciência usa a experiência para ter a certeza sobre algo. Nós, cristãos, não usamos a experiência para saber se algo é verdade ou se algo é mentira, se devemos crer ou se não devemos crer, se devemos aceitar ou se não devemos aceitar. O nosso instrumento, o nosso método é a palavra de Deus. É ela que determina, é ela que define o que somos, o que seremos, aonde estamos, para onde iremos, como estamos e aonde vamos chegar se continuarmos assim. É a palavra de Deus que define. O tema desta noite é diagnosticando a tribulação. Existem 3 tipos de tribulação. Repita comigo: 3 tipos de tribulação. O que é a tribulação? A tribulação é luta, prova, dificuldade, dor, sofrimento, vento, tempestade, todo tipo de moléstia que você possa enfrentar. Agora você precisa entender a origem dela. Primeira origem está aqui detectada no livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia diz que Jó era homem fiel, reto, íntegro Davi, que se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó assentava uma cadeira na praça e toda a cidade vinha até ele para ouvir as palavras da sua boca. A Bíblia diz que Jó era o pai dos órfãos e o resgatador das viúvas. A Bíblia diz que Jó, quando ele ia oferecer sacrifício a Deus, ele oferecia sacrifício por ele e por todos os filhos dele, por toda a família. E ele orava dizendo assim: Pai, estou oferecendo sacrifício ao Senhor pelos meus filhos, porque eu não sei se eles pecaram, mas se eles pecaram, está aqui o sacrifício de expiação pelos pecados dele. Não havia no Oriente homem mais justo do que Jó. A primeira fonte, a raiz da tribulação, sabe qual que é? Você ser fiel a Deus, você ser temente a Deus. Isso provoca uma reação. O inimigo, Satanás, opressor das nossas almas, ele estava lá no céu. Escute bem. Tinha todos os atributos que um anjo poderia querer. A Bíblia diz que de resplendor ele era cheio. A Bíblia diz que era coberto de pedras preciosas. Adorava a Deus e regia o coral. Mas chegou um momento que este anjo não quis mais somente reger o coral, não quis mais ser só mais um subordinado. Ele queria o lugar do próprio Deus e foi precipitado do céu, expulso, foi tirado toda a honra, todo o
pregado aqui em outro culto. Sexta-feira da semana passada foi pregado aqui. Ele pega algo e coloca nos homens, que é adoração, que o inimigo não teria mais este direito. E o inimigo fica furioso contra a humanidade e contra toda a descendência do homem. E aí ele encontra Jó, o homem que se desviava de tudo quanto era mal. E aí chega um dia que os filhos de Deus vão prestar contas com Deus, e o diabo vai entre eles. E aí Deus começa a dar uma lição de moralidade para Satanás. E ele começa a dizer para o inimigo: você está vendo? O meu servo Jó, fiel, reto, honesto, que se desvia do mal. Sabe o que Deus estava querendo dizer para o diabo? Você estava aqui, tinha tudo que ele não teve, porque ele é mortal e ainda tinha a semente do pecado dentro dele. Mesmo assim, com todas as imperfeições, ele consegue ser temente, obediente. Mas você era perfeito. Você era querubim da guarda ungida. Você tinha tudo e jogou tudo para o alto por causa da soberba do seu coração, querendo um lugar que não te pertencia. Foi isso que Deus quis dizer para o diabo. O diabo se revolta e ele diz assim: é mesmo? Ele não aceita o que Deus está dizendo sobre Jó. Ele diz assim: cercaste ele de bens, de saúde, de honras, de riquezas, de filhos. Estenda a tua mão, estenda a tua mão e verás se não blasfemarás sobre a tua face. Primeira raiz: a fidelidade, a integridade produz tribulação. Quer uma prova disso? Integridade de Daniel. Não se dobrou, não se dobrou perante o rei. Foi lançado na cova dos leões. Quer prova disso? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram sobre a imagem de Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha ardente. Quer prova? Jesus, o maior exemplo de todos, foi perfeito em todos os seus caminhos como homem e foi crucificado em uma cruz. Quer prova disso? Tiago foi morto à espada por sua fidelidade. Quer mais prova disso? Diz a história que Pedro, em Roma, foi decapitado. Outros dizem que ele morreu em incêndio. Quer prova disso? João foi exilado na ilha de Patmos, mas antes disso foi jogado num caldeirão fervente de óleo por causa da sua fidelidade. Quer mais prova? Pedro, por sua fidelidade, foi morto crucificado de cabeça para baixo. Por sua fidelidade, milhares de cristãos lá na janela 1040, lá no Oriente Médio, todos os dias estão perdendo as suas vidas por amor ao Evangelho e sua fidelidade. Fidelidade produz tribulação. Fidelidade produz adversidade, entenda. A Bíblia ensina que nós devemos procurar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Não deve se assombrar com o que está acontecendo, ou questionar a Deus, ou porquê disso, ou porquê daquilo. Se você é fiel a Deus e está passando por tudo isso, a Bíblia diz que você tem que se alegrar na presença de Deus, por ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Não estou pregando apologia ao sofrimento, a uma
diz: Deus, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu. Só eu que temo o Senhor. Eu não aguento mais pregar nessa nação idólatra. Deus responde à oração de Elias e diz para Elias assim: não, você está errado. Você não é único, você não é exclusivo. Eu separei 50 homens que não dobraram seu joelho perante Baal. Existem mais iguais a você. Existem mais que nem você na prova, na tribulação. Se você está sofrendo por amor de Cristo, se você está sofrendo por ser fiel, glorifique a Deus, levante a sua cabeça, não abaixe a guarda. Você foi chamado para triunfar, você não foi chamado para retroceder. Você é soldado de Cristo, e soldado de Cristo não morre em peleja, mas avança rumo à conquista. Não importa se você vai morrer na guerra. Paulo disse que o viver dele era Cristo, mas o morrer era ganho. A esperança de Paulo não era para essa vida. Jesus está à porta, querido, e você se preocupando com os problemas, com o sofrimento que você está enfrentando. Entenda o porquê você sofre. Se é por amor de Cristo, se é por ser fiel, glorifica a Deus. Mantenha-se firme. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Segunda razão, querido, por você passar por tribulação. É maravilhoso sofrer por fidelidade, porque você tem a certeza no seu coração que você está reto diante de Deus. Isso é bom, é louvável. Segunda razão, a Bíblia diz que o sol nasce sobre todos e que Deus envia a chuva sobre todos. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que não é algo de outro mundo e nem sobrenatural. É natural. Nós temos um enorme defeito de espiritualizar tudo e dizer que tudo é o diabo, tudo é perseguição, tudo é prova, tudo é luta. Em parte você está certo, em parte você está errado. Eu concordo que o diabo está por trás da mentira, está por trás do pecado, mas o sistema do mundo está corrompido, e pelo sistema estar corrompido, você vai passar por adversidades naturais. É natural. E você espiritualiza. Você pega uma gripe porque tomou um banho quente e saiu gelado. E aí você diz que o diabo lançou uma seta. E aí você fica com uma febrinha. E aí você não vem para a igreja porque você falou: o diabo está lutando contra a minha vida. E é natural. Não tem nada de diabo. Não tem nada de tribulação. Entenda a raiz do seu sofrimento. Às vezes você vai ser mandado embora do seu emprego porque o país vive uma crise, e você é mais bonito porque você é crente, você é melhor que alguém porque é cristão e é filho de Deus. Então quer dizer que Deus vai poupar você, mas vai pegar um outro trabalhador honesto, pai de família, só porque ele não é cristão, e vai colocar ele na rua, mas para você que é servo dele, vai deixar
Terceira raiz de tribulação. Abra suas Bíblias, você que pode. Gálatas, capítulo 6. Para me encerrar. Gálatas, capítulo 6. Perdão, Efésios, um livro depois. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Gálatas capítulo 6. Efésios. Olha, perdão, Efésios. Perdão. Efésios capítulo 6. Versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos no Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, te dá, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, e os governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de terem lutado até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem como verdade o cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem com os pés os sapatos da prontidão para anunciar a boa notícia da paz, e leve sempre a fé como escudo para poderem se proteger. Receba a salvação como capacete, que é a palavra de Deus, como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Aleluia. Talvez na sua Bíblia a tradução é um pouquinho diferente. Mas que Paulo está dizendo? Revistas, no mais, irmãos meus, revistas do Senhor e na força do seu poder e da sua armadura, o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, botas da preparação do Evangelho e a espada do Espírito, para resistir às astutas e às ciladas do inimigo, e depois de teres batalhados, permanecer firme. Agora eu vou falar a terceira. A Bíblia diz: com Deus não se escarnece, aquilo que o homem semear, também colherá. Se plantar no Espírito, colherá gozo e vida eterna, mas se plantar na carne, colherá corrupção. Mas se plantar no Espírito, gozo e vida eterna. E se não desfalecer, se não desistir, se não olhar para trás, se não murmurar, se não fraquejar, no seu tempo colherá. Plantar limão vai colher amargura. Se plantar vento, vai colher tempestade. 2 mais 2 não são 5, 2 mais 2 são 4. Muita tribulação que nós enfrentamos, nós procuramos. Quando, pastor, eu
você não ora? Quando, pastor, eu procuro, quando eu não leio a Bíblia? Quando, pastor? Quando eu não firmo o meu capacete da salvação. Uma hora eu estou salvo, uma hora eu não estou salvo. Uma hora eu sou crente, uma hora eu não sou mais. Uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo. Uma hora eu sou fiel, uma hora eu sou infiel. Não tem capacete da salvação. Couraça da justiça. Não utiliza dela. Não pratica a justiça. Não é justo nos seus julgamentos. Não usa a palavra de Deus como base para a justiça. Mas toda vez que tem a chance de tirar proveito de alguma situação, não perde tempo. Quer um exemplo? Vou te dar aqui um exemplo. Ô pastor, leva eu ali. Eu estou precisando ali embaixo. E eu precisava de uma carona, o senhor não me leva lá? Eu tenho meu tanque de combustível, está cheio. Aí eu falo assim, ô varão, você me ajuda com o combustível aí, dá 20 reais para mim colocar lá? É justo? É só um exemplo. Quando você compra e sabe que não dá conta de pagar, mas mesmo assim tem um olho maior que a barriga, e vai lá e compra, e aí depois fica todo perdido com a situação, não está vestido a couraça da justiça, não está sendo justo. Vai lá, financia um carro em 50 vezes, vai pagar juros abusivos, mas está ciente. Aí depois que pagou algumas prestações, começa a embolar tudo. Que primeira coisa que faz? Entra com uma ação de juros abusivos e usa a lei humana em favor de benefício próprio. Isso é justo? Isso é justo, querido? Não deveria nem ter comprado. Se não dá conta, deveria devolver. Mas você quer tirar proveito de alguma forma. Por quê? Não tem a couraça da justiça. Vai colher tempestade, vai colher tribulação. Cinturão da verdade. A cada 10 palavras que eu falo, 15 é mentira. A Bíblia fala que quem é o pai da mentira é o diabo. Minto para o meu esposo, minto para minha esposa, minto para o meu pai, minto para minha mãe, minto para o meu patrão, chega atrasado, fala que o ônibus atrasou, que o carro quebrou, a moto furou o pneu. Cada dia uma nova desculpa. Pastor, não vim no culto porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pastor, não vim na escola bíblica porque não deu. Ah, porque é isso? Não tem a hombridade de chegar e falar a verdade. Porque não está revestido com o cinturão da verdade. Não importa a consequência dos meus atos, mas vou falar a verdade. Dormi até tarde. Perdi, sou culpado. Por onde seus pés andam? As botas da preparação do Evangelho. Por onde seus pés andam? Firmados na palavra ou firmados segundo os rudimentos do mundo? E o que você espera se você está vivendo dessa forma? O que você espera? A bênção de Deus? Viver o melhor de Deus nessa terra? Espera ser próspero? Tudo que você tem é a misericórdia que Deus te deu. É só misericórdia. Que direito você tem de questionar a Deus quando a sua vida está toda torta, toda equivocada, toda errada, e você está sofrendo pelas consequências dos seus próprios atos? Tem aquele ditado que diz: não adianta chorar o leite derramado. Agora é enfrentar as consequências. Puxa a manga da blusa para baixo. O escudo da fé. Não usa a fé verdadeira. Usa uma fé de barganha. Quando vai jejuar, quer trocar. Eu vou jejuar para o Senhor me dar. Eu vou louvar para o Senhor fazer. Eu vou consagrar e o Senhor faz isso. Não consagra por quem está doente. Não intercede por aquele que está com o casamento destruído.
governos. E aí fala que está passando prova no governo quando foi você que colocou o político lá. Não pensou no voto. Consequência. E o problema é que você não sofre sozinho. As pessoas que estão ao seu redor pagam o preço junto com você. A rebeldia de Jonas fez com que todos que estavam dentro do barco enfrentassem a tempestade. Enquanto Jonas não assumiu o erro, todos sofreram junto com ele. A tempestade não vai cessar da tua casa. A tempestade não vai cessar da tua família, enquanto você não chamar a responsabilidade para si. Estou aqui como profeta de Deus, não estou profetizando maldição, é a palavra de Deus. A tempestade não vai cessar enquanto você não chamar a responsabilidade para si. Sou servo do Deus Altíssimo, mas eu causei tudo isso. Eu sou o culpado de tudo isso. Não é o diabo, não é natural. Eu sou a causa. Eu não fiz nada para que me precavesse dessa situação. Se eu estivesse com o capacete da salvação, se eu estivesse com a couraça da justiça, se eu estivesse com as botas da preparação do evangelho, se eu estivesse com o cinturão da verdade, se eu estivesse com o escudo da fé, se eu estivesse com a palavra afiada para derrotar o diabo, para derrotar a adversidade, eu não estaria vivenciando toda essa situação. Você plantou, você vai colher. Agora, eu quero que você faça uma introspectiva. Dentro destas três causas, você está enfrentando tribulação por quê? Não precisa responder para mim. Você está enfrentando tribulação porque você é fiel? Glória a Deus. Você está enfrentando tribulação porque é natural? Enfrente como servo de Deus, como qualquer outra pessoa enfrentaria. Não coloque a sua necessidade acima de outra pessoa ou de outrem. Você não é mais bonito e nem mais charmoso que ninguém. Você não é o filho mais queridinho do papai. Deus ama a todos. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus ama você como ama aquele que lá traficando, roubando e matando. Ele ama a vida dele e ama a sua da mesma maneira. Não há diferença no amor de Deus. Ele abomina o que ele está fazendo, o pecado, mas ele ama a vida da pessoa. É natural que você está passando? Então não se coloque como se você fosse diferenciado. O que você está passando é consequência dos seus atos? Então vai para a mesa de cirurgia. Enfrente um processo de recuperação. Encontre o caminho de volta. Passe pelo processo doloroso. É hora de retomar o caminho da salvação, da obediência. É hora de tomar o caminho do Gólgota novamente. É hora de pelar a cruz sobre as suas costas e crucificar a sua vida. Dizer não para você e sim para Deus. Se coloque sobre os vossos pés. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei qual é a causa da tua tribulação, mas eu sei que em uma destas três causas você se encaixa. É você que vai se autoanalisar. E é a sua atitude que vai fazer toda a diferença. Que essa palavra não entre no teu ouvido e o inimigo venha roubar assim que você sair desta igreja. Que essa palavra, que essa semente não venha ser sufocada
prazeres do mundo. Que essas palavras não venham morrer queimada pela tribulação, pelo sol deste mundo, pelos ataques do inimigo, e você venha se esquecer do que Deus tratou com você nesta noite. Mas que esta palavra, que essa semente venha cair em boa terra, e essa semente venha crescer, ela venha germinar, ela venha se transformar em árvore, e ela venha dar fruto, e o fruto de Deus venha permanecer, e que você possa ser fonte de vida para todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença nesta noite, Senhor,